Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos retomar com uma das séries preferidas do canal, que é a nossa série de speedrun, onde eu vou subindo o rating desde os 900, 1000 de rating até os 2000 e eu vou te mostrando aqui tudo que você precisa fazer para também ir subindo o seu nível. Então nós vamos passar por todas as faixas de rating até os 2000 e eu vou te mostrando quais aberturas você pode usar, como formar ali um repertório, como jogar o meio jogo dessas aberturas, como melhorar na tática, na estratégia e também como punir os erros dos seus adversários. Então bora lá, bora começar com esse nosso primeiro episódio da volta do speedrun do canal. E se você curtiu essa ideia, já deixa aí nos comentários para eu saber, já deixa aquele like aqui no vídeo também, para assim eu dar uma continuidade na série de speedrun. Muita gente vem pedindo para voltar com essa série, galera que fala que aprendeu muito com as outras séries de speedrun. Então, estamos de volta e bora lá com a primeira partida. Eu vou lançar aqui um primeiro desafio. Deixa eu colocar aqui e vamos lá, né? Tá lançado aí o desafio para a primeira partida, onde nós vamos jogar contra um adversário que tem aí 900 de rating, tem aí seus 966 e ele tá jogando ali C4, jogando uma abertura inglesa. Bom, eu vou jogar aqui um repertório de aberturas fixo nessa série, que é um repertório que eu acredito ser o melhor para quem está nessa faixa entre 1000 a 2000 de rating. Que é um repertório relativamente simples de ser jogado, é mais simples de entender as ideias e não dá tantas opções para o oponente. Então eu quero jogar aqui o Gambito da Dama, e quando ele joga com C4, ele joga em inglês, eu tenho que jogar primeiro E6 para então fazer o D5, para assim, quando ele tomar o meu peão de D5, eu poder retomar de peão. Então, quem joga Gambito da Dama contra a inglesa, o C4 no 1, tem que jogar o E6 primeiro. Bom, ele jogou A3, que é um lance um pouco passivo na posição, então eu vou responder com D5, já atacando o centro. Ele faz E3, defendendo o peão, e agora nós vamos desenvolver as peças na ala do rei. Por que essa abertura ela é simples de ser jogada, essa defesa, o gambito da dama recusado? Pois os primeiros lances, até o roque, são muito simples. Basicamente, você coloca um peão no centro, com D5, joga E6 para poder desenvolver o seu bispo, o cavalo sai para casa F6 e você vai rocar no próximo lance. Então você já resolve o principal problema da abertura, que é a segurança do rei. Então vou jogar agora o bispo para E7, ele faz um lance que não é assim tão recomendável fazer, que é o C5, pois perde a atenção no centro. Ele para de atacar o centro completamente. Eu vou fazer agora o roque, colocando o rei em segurança. E agora eu tenho duas rupturas que eu posso tentar fazer, que é a ruptura B6 e a ruptura E5. No momento que ele jogou esse C5 no gambito da dama e perdeu a atenção no centro, ele parou de atacar o centro, eu posso pensar em fazer um desses dois lances. Se eu jogar B6, ele responde com A5, ele responde com B4. Quando eu jogar com A5, bispo B2. Eu posso trocar um pouco as peças, até buscar a troca do bispo mal, jogando o bispo A6, já seria uma vitória estratégica. E a outra possibilidade é jogar um pouco mais ativo, né? Jogando com E5. E quando ele jogar D por E5, fazer um cavalo E4, com o objetivo de tomar em C5. Essa é uma opção um pouco mais agressiva, né? Já jogar o E5 direto. Eu vou começar jogando o B6, pressionando aí o peão de C5. Eu acredito que faz sentido eu misturar as duas ideias, tanto o B6 quanto o E5. Agora eu faço A5, já ameaçando tomar em B4. Ele vai ter que defender essa torre com o bispo B2, faz bastante sentido. Bom, e agora eu tenho essa opção de jogar tomando, tomando, tomando em A1, bispo A1 e cavalo C6 pressionando em B4. Isso aqui parece bem interessante. Agora eu vou tomar lá em A1. E como punir agora os últimos lances dele? Eu acredito que cavalo vindo para C6 pode fazer bastante sentido, pressionando e podendo jogar com E5 depois. Vamos lá, eu vou jogar cavalo C6. E ele entregou o peão de B4, né? Ele tinha que ter defendido esse peão, talvez
com o bispo C3, talvez com algum lance de dama, pudesse defender esse peão. Mas agora eu simplesmente vou tomar o peão de B4. Ele faz dama A4, estava engatilhado aí com esse lance já, só que eu posso tomar em C5 e tá defendendo o meu cavalo de B4. E depois dele tomar em C5, a princípio eu posso simplesmente jogar bispo toma C5 e estamos com um peão a mais. Ele faz agora um bispo D4, querendo que eu tome esse bispo em D4 talvez, mas eu posso simplesmente voltar o meu bispo, eu posso jogar aqui bispo D6, com a ideia de C5, atacando o bispo dele e continuo defendendo esse cavalo. Além disso, eu estou com ideias como o bispo D7, já expulsando essa dama daqui, inclusive esse lance parece bem interessante. Ué, e a dama? Quem defende essa dama de A4 aqui? Ele esqueceu que eu ataquei a dama dele, eu posso simplesmente ganhar essa dama agora, fazendo o bispo tomar 4. O cara até que estava caminhando bem ali na partida, mas depois disso ele perdeu o controle. O C5 ele não podia tomar, senão levava um cheque. Agora eu posso dar um cheque em A5. Bom, e temos aí uma partida bem tranquila contra um jogador aí de 900 de rating. Se de repente você tá nessa faixa aí dos 900, fica ligado nesse episódio e nos próximos, que a gente vai jogar algumas partidas aí na casa dos 900, dos 1000 de rating. E tem erros que são típicos aí dessa faixa. Você pode ver que essa abertura que eu joguei, ela é muito simples de ser usada e funciona nessa faixa de rating. Eu consegui uma posição muito boa ali desde da abertura. Bom, e agora começa a cair material, que eu tô com uma dama inteira de vantagem, fica muito difícil dele jogar. Agora nós vamos avançar esse peão de C e promover esse peão logo, jogar dama por A3. E aí já era, temos uma dama inteira de vantagem, ele abandona aqui a partida. Bom, vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha, só uma revisão rápida dos primeiros lances. Vamos fazer essa revisão aqui sem o computador, até eu vou apenas mostrar alguns momentos importantes, né? Então tivemos aí uma abertura inglesa, onde eu joguei uma espécie de um gambito da dama. Anota aí essa defesa, que é uma defesa que você pode usar contra o peão da dama, contra a abertura inglesa. Então você começa jogando E6 e faz D5 depois. Ou se o seu adversário jogar o D4 direto, você já pode jogar D5. Joguei cavalo F6, bispo E7 e roque. Percebe que o meu desenvolvimento ele é muito simples. Enquanto isso, meu adversário ficou fazendo vários lances com os peões. Ele não desenvolveu peças. Ele quer manter a posição fechada, porque assim eu não consigo aproveitar a minha vantagem no desenvolvimento. Por isso que eu busquei as rupturas, que são esses pontos de contato entre os peões. Pois fazendo as rupturas, eu consigo abrir a posição, eu consigo abrir linhas. Percebe? Eu joguei B6, A5, e aí vai abrindo a posição, eu tenho mais peças em jogo, mais peças desenvolvidas. E aqui ele deu uma entregada, né? Ele entregou um peão, foi o primeiro erro mais grave, e na sequência ele acabou me entregando uma dama inteira, né? Teve duas penduradas táticas aí na posição. Bom, vamos para uma próxima partida. Então, a cada episódio aqui eu vou tentar jogar umas 3 partidas, talvez mais, dependendo de como vai o desenvolvimento, se acaba gastando muito tempo ou não. Vamos lá para uma próxima partida. Então, lancei o desafio, temos aí um adversário já. A variação de rating está muito alta nesse início, que é o início aqui da temporada de speedrun. E eu vou jogar de novo aquela mesma defesa. Agora ele começou jogando um peão da dama. Eu joguei D5, cavalo F6. E dessa vez, o meu adversário ele não jogou C4, então ele não está atacando o centro. Aqui ele me dá a oportunidade de desenvolver esse bispo de C8 para uma casa mais ativa. Você vê que na outra posição eu joguei com E6 e o bispo ele ficou lá preso. Agora, como ele jogou muito passivo de novo na abertura, eu consigo tirar o bispo para fora da cadeia de peões. E esse meu bispo ele fica muito ativo. Percebe que é uma espécie de um sistema London que eu estou jogando. Eu já joguei o H6 para ter uma casa de escape para o meu bispo. Caso ele ataque esse bispo, o bispo pode voltar lá para H7. Vou desenvolver o meu bispo de F8 para uma casa mais ativa também. E agora rocar pequena.
Então, por isso que eu gosto dessa defesa para quem está nessa faixa aí até os 1000 de rating, porque ela é muito simples de ser jogada, né? Então, percebe tanto que é fácil tirar as peças. Aqui eu tinha bispo D3, né? Bispo D3, torre E1, seguido de D toma C4. Tudo bem que ele teria E4, a posição poderia ficar um pouco complicada, mas era uma possibilidade, né? Eu estou simplesmente colocando as peças em jogo primeiro para ficar mais instrutivo aí para você que está querendo aprender mais das aberturas, né? Aprender mais sobre xadrez em geral. Ele joga B3, eu posso simplesmente tirar o cavalo para D7, cavalo E4 também poderia ser Poderia ser uma ideia na posição. Eu vou simplesmente tirar o cavalo, vamos desenvolver todas as peças primeiro. E olha, lá vem ele cometendo um erro semelhante à da partida anterior. Ele perde a atenção no centro e faz o lance C5, atacando o bispo. Qual que é o problema disso? Agora vai ser muito fácil fazer as rupturas, né? Então eu vou começar com a ruptura A5, porque ele já não tem A3, que está caindo B4. E aí ele me faz cavalo H4. Tá perdendo um peão nessa brincadeira, né? Eu jogo o bispo D3 atacando a torre. E agora eu tomo o peão de B4. Mas a verdade é que ele não tinha um lance muito bom para fazer depois de A5. Porque, olha só, ali depois de A5, o natural seria A3. Só que A3 eu posso responder com peão toma. E ele não tem peão toma, que a torre de A1 ela está em defesa. Bom, tomei, ele faz agora o cavalo B3 e eu vou simplesmente voltar o meu bispo lá para casa H7. O bispo ele continua muito ativo nessa diagonal e ele não vai ser atacado por nenhuma peça. Bom, e agora eu quero fazer E5 ou até mesmo cavalo E4, com a ideia de entrar com o cavalo lá na sexta, entrar com o cavalo em C3. Pode ser uma ideia bem interessante nessa posição, para ir transformando a vantagem. Temos aí um peão de vantagem, como ganhar essa partida agora? Bom, a nossa estratégia vai ser simplificar a posição. Então, tentar trocar algumas peças é algo que é bem útil para uma posição como essa, onde você está com um peão de vantagem, peão inteiro a mais. Vamos ver como que ele vai jogar. Ele começou a pensar agora, né, que perdeu o peão. Jogou bispo B2. Eu vou aproveitar para colocar esse cavalo em E4 já. Vamos lá, vamos colocar esse cavalo na casa E4. Que o cavalo ele fica bem colocado e ele pode vir para C3 em algum momento. E se ele jogar um lance como F3, ele ataca o meu cavalo, só que o cavalo dele fica sem casas. Então eu posso jogar um cavalo C3. Ele já voltou correndo com o cavalo, né? Bom, aqui posso pensar em B6, peão toma, bispo toma, depois eu faço C5, é uma opção para ir convertendo. Tem o cavalo C3 também, ele vai tomar, tomar, e aí eu tenho um peão avançando para C2. Vamos lá, vou jogar B6, pois eu sigo com aquela ideia de aproveitar que ele fez o C5, que eu tenho as rupturas para atacar o centro. Bom, e assim eu vou melhorando a minha posição. Ele joga cavalo D2 para trocar os cavalos. Eu quero trocar, mas não desse jeito, né? Eu prefiro trocar em C3, pois agora eu tenho um peão passado e apoiado pelo meu bispo lá de H7. Pois a qualquer momento esse peão ele pode avançar para a casa C2. Esse peão ele vai ficar muito forte. Vamos lá, fazer C5 agora, me livrando desse peão. Quero abrir a coluna C para a torre apoiar o meu peão de C. E aí ele vem com o lance dama C1, querendo tomar o peão de C. Vamos tomar em D4, abrindo essa coluna, porque a qualquer momento eu posso trazer uma torre para C8. Vou preferir jogar, na verdade, com dama C7. Jogar dama C7 para trazer a outra torre para C8. E eu deixo a torre de A8 por aqui mesmo, pressionando o peão de A, pois esse peão ele é uma fraqueza na posição do adversário. Qualquer momento eu posso dobrar minhas torres na coluna A, por exemplo, para atacar o peão de A2. Bom, de novo jogamos uma abertura muito simples e muito efetiva, né? Que pelo menos nessas primeiras duas partidas o pessoal está cometendo alguns erros que é comum para o pessoal que está iniciando a estudar a abertura, entender as aberturas. É muito comum cometer igual o erro de avançar o peão para C5. Pois não é um erro tático, que ele está entregando peça, nem nada assim, mas é um erro estratégico.
E nessa nossa série aqui nós vamos falar bastante sobre isso, sobre a estratégia das aberturas que eu vou usar. E essa é uma abertura que eu devo usar com uma certa frequência nesses episódios da série de speedrun. Bom, nosso adversário está perdido aí. Vamos ver o que ele vai aprontar, se ele vai conseguir alguma complicação ou não. É difícil, né? A verdade é que é difícil ele conseguir complicar alguma coisa nessa posição. Vou trazer a torre de F para C8, defendendo o peão de C3. Eu posso avançar a qualquer momento, que esse bispo ele está ajudando na defesa, mas não precisa fazer isso tão rápido ainda. Olha lá, ele puxou um cavalo para C3, quer dizer, um cavalo para E1, né, que pode vir para D3 ou C2. E agora eu tenho que chegar com mais peças. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer primeiro essa torre para A4, pois com a torre em A4 eu posso pressionar o peão de D, ameaçar ganhar o peão. E ao mesmo tempo, eu posso ter ideias como dobrar as torres na coluna A. Bom, ele defendeu mais ou menos, né? Ele jogou cavalo C2 para defender D4, mas aqui eu posso pensar em tomar em H7, usar meu bispo de H7 para tomar em C2, dama por C2, bispo por D4, cavalo por D4, torre por D4, e assim eu fico com 2 peões de vantagem. Então vamos lá, eu vou tomar em C2, e agora eu tomo o peão de D4. Nessa faixa aí dos 1000 de rating, você saber planos nas aberturas que você joga, assim, só conseguir tirar bem as peças, saber o que fazer com essas peças, é algo que já faz uma diferença tremenda já. Você já consegue ganhar muitas partidas só por colocar suas peças bem na abertura. E é claro, a parte da tática, né? Se você tiver afiado na tática, especialmente não é nada complexo, assim, eu falo mais posições de tática simples, né? Ataque e defesa. Se você tiver bem nessa parte de ataque e defesa, você já consegue ganhar muitas partidas. Porque basicamente é o que aconteceu nessa partida. Saí mais ou menos bem da abertura, depois ele entregou um peão, entregou outro, e nós vamos convertendo aí a vantagem aos pouquinhos. Agora cavalo C5 já vai cair mais material. Pois quando ele voltar a torre para D1, tô avançando o peão de D. E agora nós estamos aí com 2 peões passados, unidos. E só esses 2 peões já valem mais do que uma torre dele, que eu estou avançando os peões. E esses peões estão bem próximos aí da promoção. Por isso que é comum falar que 2 peões na cesta valem mais do que uma torre, pois realmente eles valem mais, né? Você começa a avançar, ele já está promovendo. Se pega em um final, por exemplo, 2 peões na cesta contra uma torre, a torre não consegue segurar os 2 peões. Então, está numa situação meio complicada aqui depois desse avanço. E aqui já está na hora já dele partir para uma próxima partida, né? Olha, ele jogou um dama A2, só que agora eu tenho torre por A4 atacando essa dama. A dama ela vai ter apenas a casa B1, e daí eu posso avançar o peão para C2 e depois D2. E é aquilo, ninguém segura esses peões passados unidos. Ele vai ter que jogar esse forçado, senão a dama está sem casa. E aí vamos avançar depois esse peão. Bom, interessante que eu joguei 2 partidas de pretas, 2 na mesma posição, né? Inclusive você está achando didático aí esse episódio, está conseguindo entender sobre essa abertura, sobre as 2 partidas? Já me conta aí nos comentários para eu saber. E na próxima vamos ver se eu jogo de brancas, né? Vou jogar alguma abertura aqui de brancas para a galera que aprendeu um repertório também, né, o que fazer com as peças brancas. Então vamos lá, avancei o peão para D2, porque ataquei essa torre de C1, agora quando eu jogar a torre por C2 eu estou promovendo dama, e se ele joga aí esse lance, está caindo simplesmente com cheque a torre, e aí eu tenho uma torre inteira de vantagem. Vamos jogar agora um dama A5, com a ideia de torre A1, ganhando a dama. E no caso dele tirar essa dama, eu jogo o torre A1 do mesmo jeito. Ele vai ter que cobrir de bispo e vai levar um dama A6 ou um dama B5 com os teminhas de mate lá na primeira fileira. Por exemplo, aqui eu joguei o torre A1. Ele faz dama E3
E agora eu posso jogar dama A6, ameaçando mate em 1. E ele não tem uma defesa muito legal para essa ameaça de mate. Ele não consegue defender a casa de F1. Não consegue fazer absolutamente nada, né? No próximo lance vai levar... Bom, dá para entregar a dama, mas aí eu faço dama por E2 e no próximo lance já faço o dama toma F1, conseguindo dar mate. Bom, quais foram os momentos mais importantes dessa partida? Vamos lá. Como eu estou ainda sem a revisão dessa conta, eu preciso pedir para o Cricor ativar aqui essa revisão. Eu vou fazer uma revisão eu mesmo aqui só do momento mais crítico para a gente partir aí para a próxima, né? Então ele começa jogando um pouco passivo já com o lance E3. Não é um lance ideal para o branco buscar alguma vantagem. E G3, olha, só lances com peões de novo. Na abertura, a prioridade é desenvolver as peças e não os peões. Daí ele joga bispo G2, E6, e eu aproveitei essa passividade dele para colocar o meu bispo numa casa mais ativa, o que geralmente o preto não consegue nas posições de gambito da dama quando vem o C4 rápido. E aí fiz essa espécie de London de pretas, jogando ali com H6, deixando a casa H7, só para preservar esse meu forte bispo. O bispo dele ficou preso lá em C1. Ele tentou ainda jogar C4 e B3 para colocar esse bispo em jogo. Só que agora que vem o erro principal dele na abertura, porque até aqui se ele joga bispo B2 está mais ou menos equilibrado a posição. Só que quando ele faz C5, aí perdeu a atenção no centro. Agora ele tem que ficar de olho nas duas rupturas. E na sequência ele comete um segundo erro, que é o B4. Pois quando chega o A5, ele não tem já uma resposta muito boa para isso. O ideal seria ter o A3, mas A3 eu estou sempre tomando e ele não pode tomar em B4 porque está caindo a torre de A1. Então ele perde um peão. Se ele tiver que tomar em A5, eu tomo de torre. Peão de A é uma debilidade. Está chegando B6 ou E5. Ele tem alguns problemas, né? Bom, e aí ele deu uma pendurada. Aqui ele ficou com o peão a menos. E a verdade é que ele não tem uma compensação. E eu segui com o plano do B6 e C5. E aqui a partida já está basicamente definida. Ele não consegue mais lutar na posição, né? Torre A4 foi bom. Toma em D4. E aí já era, né? Vamos lá, bora para uma terceira partida desse primeiro episódio da volta do speedrun. E agora provavelmente vou jogar de brancas, né? Lancei aí um desafio e vamos jogar com um brasileiro aqui, Matheus Machado. Joguei E4, E5, cavalo F3, atacando o peão de E5. Ele defendeu com cavalo C6. E aqui vai a minha sugestão da abertura que eu acredito ser a melhor abertura para quem está até os 2000 de rating. A melhor abertura contra E5, que é a escocesa 4 cavalos. Onde você vai desenvolver os 4 cavalos, né? Na verdade, você vai desenvolver os seus 2 cavalos e o adversário desenvolve os 2 cavalos do outro lado. Então aí teremos os 4 cavalos desenvolvidos. E agora eu abro a posição com o lance D4. Então, chamam essa posição de escocesa 4 cavalos, pois na abertura escocesa, geralmente se avança o peão ali para D4, né? Quando surge a abertura escocesa, inclusive pode transpor a posição, surgindo da escocesa ou da 4 cavalos. Eu prefiro essa ordem de 4 cavalos, que dá menos opções para o seu adversário, né? E aí caímos nessa posição aqui, onde geralmente o preto vai desenvolver o bispo para B4, cravando um cavalo de C3 e ameaçando o peão de E4. Geralmente é assim que se joga essa posição. O Matheus ele jogou aí com o bispo C5, atacando D4. Eu vou defender esse cavalo e ameaço ganhar uma peça. Esse é um golpe tático típico dessa posição, pois o bispo de C5 está indefeso. Ó, ele defendeu, fazendo aí o bispo B6, que é um lance bem normal desse tipo de posição, né? Defende ali o bispo. Bom, e agora, né? Como que eu posso jogar feito isso, né? Tem uma ideia que é tomar em C6, BC6, toma em B6, toma E5, e esse cavalo não tem uma casa tão boa assim para ele. Vai ter que jogar cavalo D5, eu tomo, toma, dama toma, eu ganho um peão nessa brincadeira. Vamos lá, eu vou tomar em C6.
E se ele tomar com o peão de D, eu vou tomar em D8, o rei toma, ele perde já o roque, e não tá muito legal, tá com uma pior estrutura de peões. Então tomei em B6 e agora eu faço o lance E5. Ele tem a opção de jogar um dama E7, que é um lance bom nessa posição, né? O dama E7 é um lance bom, pois agora o que faremos depois de dama E7? Porque se eu jogar dama E2, aí sim ele joga cavalo D5. Bom, esse lance foi uma. Eu deixei passar simplesmente o dama E7, né? Porque agora vai cair numa posição que pode ficar um pouco esquisita, para falar a verdade. Digamos que. Eu vou ter que jogar um lance como um dama D4. Vai ser a melhor opção aqui. Vamos fazer dama D4 para defender E5. Pode ficar um pouco suspeita a minha posição, para falar a verdade, hein? Talvez a minha ordem de lances não seja tão boa assim. Vamos ver como que ele vai reagir contra isso, né? O rock dele eu acredito que foi um lance ruim aqui. Porque agora, não sei se é tão grave assim, mas eu posso rocar grande. Eu acredito que D6 seria uma melhor opção. Bom, ele jogou cavalo E8 e aí sim a posição ficou muito boa. O cavalo ele fica longe da luta, né? O cavalo fica atrapalhando ali a torre também. E de repente temos uma posição muito boa da abertura. Mas para ser sincero, não sei se foi a melhor ordem de lances que eu usei depois de bispo B6. Talvez eu tenha sido um pouco precipitado ali em trocar e já jogar E5. Mas estamos aí nessa posição, eu joguei agora a torre 1. No geral, olha o tanto que é simples essa posição de jogar, né? Basicamente, eu tô só colocando minhas peças em jogo. E o cara que tá aí com 1000 de rate não tem que ficar jogando abertura super teórica, decorando lances, memorizando aberturas. Basicamente, o cara que tá de 1000 de rate, ele tem que saber ali umas poucas aberturas e principalmente saber os planos dessas aberturas e melhorar os outros aspectos do jogo, como principalmente a tática, que é o que no fim vai definir as partidas, né? Não vai ser o jogo na abertura que vai fazer você ganhar mais partidas nessa faixa, né? Bom, ele jogou aí dama H6, achei que ele fosse tomar em G2, que era um sacrifício de peão interessante esse, né? Torre G1, pode ter chances de ataque aqui do outro lado. Bom, vamos lá, vou tirar esse rei para B1. A dama está um pouco mal colocada lá em H6, obviamente ele não pode tomar em H2, que é suicídio, eu faço torre H1 e vou dar mate pela coluna H. E agora ele pode tentar tomar em E5. Mas aí F E5 e eu estou lutando contra esse cavalo fora de jogo. O cavalo ele vai levar aqui um tempo para retornar para o jogo enquanto tiver um peão aqui em E5. Posição difícil de jogar de pretas já, né? Bem difícil de jogar. Vamos ver como que ele vai lidar com essa posição. Bom, então aqui eu mostro a segunda abertura, né, desse repertório. Então, contra o peão dama, gambito da dama recusado, é uma excelente defesa ali contra D4, C4 e contra E5 a escocesa 4 cavalos. É uma abertura simples e muito efetiva. Então, não só para quem está nessa faixa até os 2000, mas tem muito grande mestre que joga essa abertura também. Bom, ele jogou bispo E6, está de olho aqui em A2, ainda não tem nenhuma ameaça muito direta. E agora, como vamos melhorar essa posição? Como trazer aí mais peças para o ataque? Ele não tem nenhuma ameaça concreta, né? Se eu jogar H4, G4 e G5, essa dama tá meio sem casas, né? Vamos lá, eu vou jogar um H4 para começar. A minha ideia é fazer G4, G5 e tentar explorar essa dama. Bom, ele fez G6, me deu aí uma casa. Eu posso passar esse cavalo para E4 em algum momento, mas se eu jogar cavalo E4 agora, eu estou levando mate, né? Com bispo A2.
Então, vamos fazer um B3 primeiro? B3 para limitar esse bispo. Porque depois de jogar B3, agora o nosso cavalo ele vem para E4. Inclusive, ele tirando o cavalo de E8, o cavalo ele vai ter ali a casa F6 de graça, né? No próximo lance eu já jogo um cavalo F6 cheque. Se ele tomar em H4, tá levando o cavalo F6 cheque, perde a dama de H4. Se ele jogar a torre D8 ou então cavalo F5, eu jogo do mesmo jeito o cavalo F6 cheque. Se o cavalo vir para F5, eu vou jogar cavalo F6 e depois tomar, provavelmente, né? Porque eu tenho um G4, G5 ganhando a dama. Depois, se torre D8, eu dou o cheque, rei H8 e talvez dama F2, né? Bom, jogar aqui cavalo F6 cheque. Esse rei ele tem que sair para H8 ou para G7. E aí eu quero tomar em F5 para não perder tempos. Vamos jogar esse lance. Ele vai tomar de bispo. E aí eu posso fazer o lance G4. Se ele tomar em C2, rei tomar C2. Se jogar torre por A2, cheque. Rei C3, vamos subir com esse rei? Acho que sim, né? Subir com o rei, não tem a dama participando do ataque. E aí estão ameaçando G5 no próximo, praticamente prendendo essa dama, que a dama vai ter que ir lá para G7 e ela tá bem sem casas, né? Não tem nenhuma casa, vai ter que ficar lá em G7 por um bom tempo esperando ali para voltar para o jogo. Vamos lá. Ele tá pensando, não sei, será que ele tá pensando em tomar de peão na posição? Pode ser, né? Toma de peão, pois assim eu não tenho G4, G5. E meu cavalo tá forte lá, mas eu não tenho nada direto. Para falar a verdade, tomar de peão parece ser mais interessante ainda. Tomou de peão. Acredito que foi uma boa decisão dele. E agora, como melhorar a nossa posição? Eu vou jogar aqui o lance G3. Eu tô com uma ideia que é a ideia de simplesmente levar a dama para F4, trocando as damas. E por que isso, né? Porque depois da troca das damas, vê que o meu cavalo em F6 ele controla a coluna G, então eu posso ter ideias como trazer uma torre para G1, jogar H5, H6, torre G7 e dar mate em H7. Se eu vou ter tempo para fazer tudo isso, aí é uma outra história já, né? Ele pode tentar vir pela coluna, mas, para ser sincero, não é tão fácil assim ele evitar essa ideia, né? Ele pode jogar um H6 quando o peão chegar em H5, mas depois de torre G1 a torre dele está escrava. Mas ele pode apresentar alguma resistência ainda. Não vai ser tão simples assim. Vamos lá, vou jogar o dama F4, propondo aí a troca das damas. Não sei se é das melhores decisões, pois o rei dele está exposto, então manter as damas poderia fazer sentido, mas eu quero jogar o finalzinho aqui, que eu acho que pode ser instrutivo. É o cavalo melhor do que o bispo, estrutura de peões pior também. É um finalzinho interessante de se jogar, pois ele não vai ter muito contra-jogo, né? Os peões estão todos em casas pretas. Isso aqui que você tem que avaliar num final de cavalo contra bispo. Se os seus peões estão na casa de cor oposta ao bispo do adversário. No caso, ele tem um bispo de casas brancas, eu coloco os peões todos em casas pretas. E aí ele tem os peões em casas brancas. Isso limita a atividade do próprio bispo. O bispo dele fica mal. Então isso aqui que é interessante avaliar se você tem um cavalo superior a um bispo, né? Bom, ele jogou rei G7. Rei G7 simplesmente defendendo a dama aí de H6. E aí como nós vamos melhorar? Essa é a pergunta. Bom, posso dobrar na coluna D? Simplesmente, vamos lá, jogar um torre D2. Jogar torre D2 com a ideia de torre D1. Dobra na coluna, isso aqui acaba dificultando que ele lute por essa coluna, a não ser que ele jogue aqui do outro lado, né? Torre A5 com a ideia de torre A8.
Mas se ele fizer isso, eu posso jogar, por exemplo, digamos que joga torre A5, torre D1, torre A8, torre D8. Bom, ele não fez nada disso. Nós vamos jogar aqui o torre D1 para ocupar a coluna, assim eu fico com o controle da coluna aberta. Se ele tomar em F4, G por F4 e vamos jogar aquele finalzinho de torre cavalo contra torre bispo. Onde tem aí uns teminhas de mate, não sei se vai muito longe com esses teminhas de mate, não, que o rei dele tem ali uma casa, mas o rei dele tá muito mal. E aí vamos melhorar aos poucos essa posição. O Matheus tá jogando firme a partida, né? Olha só, o Matheus que tem aí seus 1029 de rating, tá jogando firme, ele não deu nenhuma pendurada, não deu nenhuma entregada na partida, ele tá aí com os problemas estratégicos para resolver, mas não aconteceu nada demais assim nessa partida, né? Não teve nada muito grave. Ele jogou agora com B5 e o que faremos agora contra esse B5? Eu tô quase desistindo de trocar essas damas. Ainda que seja difícil de atacar aqui na hora do rei, né? O rei dele tá todo aberto, a dama tá mal também, mas e aí, como é que eu ataco isso, né? Não tá tão claro assim como vai ser esse ataque. Vamos ver se eu acho algum plano para melhorar essa posição. Eu vou começar jogando aqui um rei B2, imaginando que nós estamos próximos de um final, faz sentido tentar melhorar esse rei. Vamos melhorar o rei, pois essa pode ser uma diferença no final. Meu rei ativo contra o rei dele passivo. Já que está claro aí que essas damas vão ser trocadas em algum momento. Eu não achei nada muito interessante por enquanto para manter as damas, então deixa essa dama aí propondo as trocas. Sempre que eu jogar dama G5, ele troca em rei G6, né? Senão eu teria até uma ideia de torre H2 para torre H7. Bom, vou fazer agora B4. Vamos fixar os peões todos em casas brancas. Lembra da estratégia que eu falei de deixar os peões em casas brancas por conta do bispo dele, que o bispo fica mal? Então aqui de novo eu estou com essa estratégia. Coloco um peão em casa preta, coloco tudo aqui em casa preta, aí depois eu troco as damas, e aí o bispo ele fica bloqueado pelos próprios peões. E assim que meu cavalo ele voltar para o jogo, eu vou começar a atacar esses peões. Mas olha, eu sei não, essa posição ele pode apresentar bastante resistência, viu? Vamos lá, vou tomar de rei em C3. E aí ele jogou agora torre A8. Bom, a ideia dele é tomar em A2. Claramente ele quer tomar em A2. Mas sempre que ele tomar em A2, eu posso ter uma ideia de trazer a torre para D8. Então ele está ameaçando um torre A3 no primeiro momento. Vou jogar aqui com torre D4, ele joga a torre A3 e depois toma em G3, né? Uns truques aí no meio do caminho. Se eu jogar aqui um lance como um torre D3, torre cheque, rei D2, ele vai ter bispo C4. Olha, complicações aqui, hein? Algumas complicações. Sempre tem o dama G5, algo assim para trocar as damas. Torre D3, vamos de torre D3, vai, vamos jogar torre D3. Porque agora a torre A3 eu posso jogar rei D2 e ele não pode tomar em G3. Essa aqui é a minha ideia na posição. E contra esse,
A questão era o mate lá com torre D8. Ele não tá levando mate agora? O que ele vai fazer contra torre D8? Jogo torre D8, ameacei torre G8 mate. Trocou em F4, vamos trocar. E agora ele joga torre A3. E a verdade é que eu não tô tendo mate ali, hein? Caramba. Tá jogando firme até demais aqui o Matheus, hein? Porque agora ele pode jogar um torre F3 e eu não vou ter mate ali direto. Tenho ainda a superioridade aí do cavalo, torre cavalo contra a torre bispo, mas cheque em H8, H5, e se jogar torre H, vai ter um cheque. Olha, não tão claro ainda, né? Torre G8 e H6. Bom, vou jogar aqui torre D4, defendendo F4. Não, ele não estava atacando bem F4, porque eu sempre tenho o cavalo voltando para H5, dando um duplo. Mas vamos já voltar essa torre para D4. Ele dá um cheque, rei C3. Tá ameaçando o cavalo E8, cavalo toma C7, ganhando esse peão. Ele vai lá atrás do peão de H. E aí podemos jogar cheque, talvez? Cheque. Toma em C7, toma em B5 e dispara o peão. Vou jogar esse agora. E quando tomar em H4, eu tomo em B5. E vamos tentar disparar o peão de B. Ele vai tentar disparar o peão de H também. Caramba, que partida firme, hein? Parabéns aí, o Matheus. Não sei se o Matheus acompanha aí o canal, mas jogou muito firme a partida, né? Pois ele tentaria agora disparar o peão de H. Eu não sei se ele vai conseguir parar o meu peão de B a tempo, porque ele tá muito rápido, né? E a torre ela não volta pro jogo. Acredito que aqui ele tá perdido, né? Que tá vindo cavalo D6, B5, vou disparar o peão de B. É muito difícil segurar esse peão, mas jogou muito firme, tá de parabéns aí na partida, né? Bom, vou só dar uma passada bem rapidinha, que esse episódio tá virando aqui um filme quase, tá? Muito longo. Então, escocesa 4 cavalos, uma abertura bem interessante, né? Vou só colocar aqui, vamos ver se eu consigo ver a revisão dos primeiros lances, só para mostrar aqui o que seria o mais preciso. Eu acredito que uma revisão eu tenho para mostrar. Vamos ver, ó. Deu uma estragada aqui. Eu vou só ver os primeiros lances, pois ficou muito longo isso daqui. Inclusive, você gosta desses vídeos um pouco mais longos? Deixem nos comentários para eu saber. Se você está por aqui ainda acompanhando um vídeo mais longo, deixem nos comentários para eu saber. Então, eu vou só mostrar aqui a abertura, se está certo. O lance cavalo C6 é um lance ótimo, é o melhor lance. Não é o melhor lance, o melhor é dama D2. Basicamente isso que eu queria ver. Então era dama D2, roque grande, joga essa posição. Do jeito que ficou, tá um pouquinho melhor? Não, o E5 ele faz dama E7 e realmente é para o preto ficar bem. Olha só, o preto fica melhor nessa posição. Então esse detalhe importante na abertura, jogar simplesmente com dama D2 e roque grande. Eu quis tentar já aproveitar para jogar o E5, mas tinha aí o dama E7, como aconteceu na partida. Então, dama D2, roque grande, o branco conserva uma vantagem de espaço na posição. Bom, mas então é isso aí, galera. Para esse vídeo não ficar longo demais, nós vamos chegando ao final. Se você tá gostando, gosta desse tipo de vídeo aí da série de speedrun, deixa aí nos comentários para a gente dar continuidade. Se você quer melhorar no xadrez, tendo aulas comigo e um time de grandes mestres, entra para o link da descrição do vídeo, onde você pode se tornar aluno entrando para a lista de espera da Chessflix, beleza? Vamos então chegando ao final desse vídeo de hoje e até a próxima.